E aí, vocês viram aí a última aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou fazer com vocês a revisão dessa aula, para a gente ficar bem antenado sobre esse momento histórico que nós estamos passando. Momento histórico que ele vai fazer uma transformação no mundo. Transforma a Europa e transforma o mundo. Na tela para vocês, aula 23.2 aí, fazendo essa revisão aí desta aula da Segunda Guerra Mundial, parte 4. Nós vimos nessa aula que os nazistas eles vão se render. Não consegue, sob o poderio soviético, aí, sob o poderio dos aliados, eles não conseguem continuar na guerra. Então, em 25 de abril de 1945, a cidade de Berlim estava totalmente cercada. Na frente oriental, nós tínhamos aí os soviéticos, e na frente ocidental, nós tínhamos os ingleses, estadunidenses e os aliados, inclusive o Brasil, que eu falei para vocês. 8 de maio de 1945, deu-se a rendição incondicional da Alemanha. Incondicional. A Alemanha, então, já estava fora da guerra. Nós estamos aqui em 8 de maio. Maio. Então, vamos contar maio, junho, julho, agosto. 3 meses depois, gente, o Japão ainda não queria sair da guerra. Os japoneses ainda continuavam na guerra. A guerra não tinha parado, estava prosseguindo. O Japão não se rendia de jeito nenhum. Então, os estadunidenses vão explodir 2 bombas atômicas no território japonês. Dia 6 de agosto, em Hiroshima. Dia 9 de agosto, então de 6/8, foi Hiroshima. Dia 9/8, Nagasaki. A rendição incondicional japonesa ocorreu em 2 de setembro de 1945. Agora os japoneses estão rendidos. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Mas eu não tinha acabado, porque nós tínhamos que julgar os crimes de guerra. Nós tínhamos que julgar quem tinha cometido esses crimes de guerra. Qual o tratamento a ser dado aos líderes nazistas? Então, entre 1945 e 1946, instalou-se na cidade alemã de Nuremberg um tribunal militar internacional. O julgamento de colaboradores do nazismo, principalmente médicos que colaboraram com o nazismo. Muitos foram condenados à morte, à prisão perpétua, e muitos fugiram também. Outras medidas contra a Alemanha, nós temos aí 4 territórios de influência, um de influência francesa, um de influência britânica, um de influência americana e um de influência soviética. A Alemanha, então, teve seu território dividido e todos os seus recursos materiais e econômicos passaram a ser controlados. Controlado por quem? Pelos aliados. Tiveram ainda que pagar indenizações às nações do eixo, aos países, a diversos países que vão controlar aqui a Alemanha. O país da Europa, semi-destruída, perderam poder político e econômico. Aí é onde os Estados Unidos vai se fortalecer mais ainda. É por isso que os Estados Unidos ele está passando no século XX 2 guerras que não foi no seu território. As guerras estão explodindo lá na Europa. E os Estados Unidos, que já tinha se fortalecido na Primeira Guerra Mundial, agora na Segunda Guerra Mundial, vai se tornar a potência hegemônica. A potência de melhor exército, a potência que tinha a arma mais poderosa e a potência capitalista mais estruturada. É aí que nós vamos ver o que acontece na próxima aula com o pós-guerra. Mas, por enquanto, fique com a atividade aí, que a gente já volta para fazer a correção. E aí, a atividade estava fácil, não estava? Pois é, nós estamos vendo aí essa última aula da Segunda Guerra Mundial e o
quais são os acontecimentos desse momento? Tá? Agora eu vou trazer vocês que fizeram essa atividade e nós vamos fazer uma revisão de cada atividade para a gente lembrar este momento, esse desfecho que a Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês aí, atividade de sala. Aí, olha o mascote aí, todo animado fazendo aí atividade aí. Será que esse mascote é o Lorismar ou é eu? Não sei, eu acho que está com o nariz muito pequeno para ser eu. Vamos lá. Em 25 de abril de 1945, a cidade de Berlim estava totalmente cercada. Qual a saída adotada por Hitler, sua mulher e seu ministro? Qual foi a saída deles? Berlim estava cercada. Será que Adolf Hitler e sua mulher Eva Braun e o ministro Joseph Goebbels fugiram para a América do Sul? Será que eles conseguiram fugir para a América do Sul? Ou será que em dia 25 de abril, Adolf Hitler e sua mulher Eva Braun e o ministro Joseph Goebbels renderam-se e foram enforcados? Igual foi Mussolini, será? Ou no dia 30 de abril, Adolf Hitler e sua mulher Eva Braun e o ministro Joseph Goebbels cometeram suicídio? Suicidaram-se? Ou Adolf Hitler, sua mulher Eva Braun e o ministro Joseph Goebbels conseguiram fugir para o Japão? Será? Segundo a minha intérprete, ele disse que foi lá para a terra dela. Adolf Hitler e sua mulher Eva Braun e o ministro Joseph Goebbels foram julgados no tribunal de Nuremberg? Eles chegaram a ser julgados no tribunal de Nuremberg? Pessoal, Hitler e Goebbels, vem aqui comigo. Hitler e Goebbels, quando eles viram que os soviéticos tinham cercado Berlim e eles estavam escondidos no bunker, lá protegido, eles vão entrar em desespero. Não tem mais força, não tinha mais força para enfrentar o Exército Vermelho, o Exército Soviético. Hitler não queria ser capturado por Stalin. Ele sabia que a captura dele por Stalin seria uma captura onde ele seria torturado, onde ele seria morto, onde ele seria linchado e seria exposto o seu corpo em praça pública. Hitler, Eva Braun, Joseph Goebbels e a família de Joseph Goebbels cometeram suicídio. Cometem suicídio para não se entregar, para não ver o fim da guerra, aonde ele levou o mundo ao caos, mas ele não queria ver o caos que poderia acontecer com ele. Então a resposta correta dessa daí é justamente a letra C. Em 30 de abril, Adolf Hitler e sua mulher Eva Braun e o ministro Joseph Goebbels suicidaram-se. Essa é a resposta correta. Olha aí, mais uma vez o mascote apareceu. Agora vamos para a hora do Enem. É a hora do Enem. Eu começo a hora do Enem lendo o trecho de uma poesia que ela é uma poesia de Vinícius de Moraes que ela virou uma música. Ela diz o seguinte: pense nas crianças mudas, telepáticas. Pense nas meninas cegas, nexatas. Pense nas mulheres rotas, alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueça da rosa de Hiroshima, rosa hereditária, rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. O belíssimo verso do poeta Vinícius de Moraes
inspiraram-se em um dos mais trágicos acontecimentos da história do século XX. É correto afirmar, a respeito desse acontecimento, que marcou o começo da expansão nazista no Pacífico, da mesma forma que a invasão da Polônia assinalara o início da dominação da Europa? É isso que o poema quer dizer? Ou seria a letra B? Teve como resultado a destruição de um dos mais importantes arsenais militares no Japão, o que obrigou o imperador japonês a desistir da ideia de se aliar a Hitler e Mussolini. Será que é isso? Acho que está tão esquisito isso aí. Ou seria a letra E? Deu início à ofensiva dos aliados, sob o comando do general Eisenhower, que conseguiu anular as forças do eixo e permitiu, assim, o desembarque aliado na Normandia, chamado de Dia D, conhecido como Dia D? Ou seria a letra D? Provocou a imediata retaliação por parte do Japão, empreendida contra a base naval norte-americana de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, garantindo à Marinha japonesa o controle sobre o Pacífico? Não. Assinalou os últimos momentos de um conflito mundial. Últimos momentos. Que, longe de se resolver as disputas ideológicas e políticas entre os países, conduziu a um cenário internacional marcado pela polarização, pela ameaça de um confronto nuclear. Assinalou os últimos momentos do conflito, que, longe de resolver as disputas ideológicas e políticas entre os países, conduziu a um cenário internacional marcado pela polarização e ameaça do conflito nuclear. Sabe qual é essa rosa que se fala o poema? Essa rosa é aquela rosa que se dava na explosão das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. As duas bombas atômicas, elas assinalaram os últimos momentos desse conflito. Era o último momento, o apagar das luzes desse conflito. Mas as bombas também serviram como propaganda para o que iria vir posteriormente, a Guerra Fria. Que iria vir posteriormente. Iria ser travado essa Guerra Fria. Então, a resposta correta dessa daí é justamente a letra E. Assinalou o último momento do conflito mundial. Longe de resolver as disputas ideológicas e políticas, nós estamos falando de capitalismo e socialismo. Conduziu a um cenário internacional marcado pela polarização, porque nós temos, de um lado, a União Soviética e, de outro lado, os Estados Unidos. E pela ameaça do confronto nuclear, que foi a Guerra Fria. Terceira, leia as afirmações abaixo sobre a Lei de Nuremberg, conjunto de textos legais decretado pela ditadura nazista alemã em 1935. Lei de proteção do sangue e honra alemã. Proibido o casamento entre judeus e arianos. Será que isso aí fazia parte? Lei de cidadania do Reich. Proibia a concessão de cidadania alemã aos judeus e outros grupos considerados não arianos, estabelecido limitações à vida cívica e política desses indivíduos. Terceira, Lei de Nuremberg representava a sistematização legal da já existente e violenta perseguição aos judeus na Alemanha nazista. Meus queridos, essas leis que o Terceiro Reich traz são leis antissemitistas ali. São leis que perseguem os judeus,
Judeus esses que a princípio foram colocados nos guetos, depois foram levados para os campos de concentração. Judeus esses que tiveram seus bens apreendidos, tomados. Judeus que foram mortos, que foram massacrados na Alemanha. A comunidade ariana não podia se misturar com sangues impuros dos judeus. Era proibido o casamento entre alemãos e judeus. Então começou essa perseguição étnica que foi aumentando e aumentou com ódio. A população começou a ter ódio dos judeus. Tudo era culpa dos judeus. Está acontecendo isso? Culpa dos judeus. É por isso que a resposta correta é justamente a letra E. Tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3 estão corretas. Todas as três estão corretas. Era a lei de Nuremberg. Não é o tribunal de Nuremberg não, tá? É a lei de Nuremberg, a lei nazista de 1935. Vamos para a questão 4? A questão 4 ela fala assim: o trabalho de Hermann Bernhard Ludwig, utilizado para justificar a ideia higiene racial, foi fundamental para o debate sobre eugenia. Assim sendo, a eugenia passou a ser defendida pelo regime nazista, culminando em 1935 na aprovação da lei de Nuremberg. Novamente, nós estamos falando da lei de Nuremberg que tratava sobre eugenia aí, ó, sobre uma raça ser superior à outra, sobre a raça ariana. Hitler defendia que a raça ariana era superior a outras raças. Letra A. Obrigavam a esterilização de pessoas com problemas hereditários e a castração de delinquentes sexuais e de homossexuais? Não sei se essa lei trouxe isso. Criavam centros de reprodução humana, ao mesmo tempo legitimam o programa Lebensborn, que incentivava as pessoas saudáveis a reproduzirem-se? Ou letra C, dispunham sobre práticas de limpeza e higienização com vista a proporcionar a melhor genética da espécie humana? Ou a letra D, proibir o casamento ou contato sexual de alemães e judeus, bem como com pessoas portadoras de doenças mentais contagiosas e hereditárias. Essas leis de segregação racial, de eugenia, essas leis que ela tentava colocar uma raça superior à outra, ela foi muito utilizada na Alemanha. E essas leis, ao serem utilizadas na Alemanha, elas vão fazer com que cada vez mais haja uma segregação desse povo judeu, de povos portadores de doença. Povo portador de doença, os alemães acreditavam que eles iriam passar essa doença para a sua descendência. Tá? Doenças contagiosas, doenças hereditárias, doenças mentais, então havia uma proibição total. Inclusive, depois nós vamos ver que se tem uma eutanásia em massa desses povos. Então, a resposta correta na tela para vocês é justamente a letra D. Proibiu o casamento e o contato social de alemães com judeus, bem como com pessoas portadoras de doenças mentais contagiosas e hereditárias. Meus queridos, eu trago para vocês um material complementar. Eu quero que vocês assistam lá no YouTube. Aí, ó, o YouTube tem muita coisa rica aí. Assistam esse documentário chamado A Queda, Os Últimos Dias de Hitler. Está aqui o endereço para vocês fazerem essa pesquisa e assistirem. E aqui nós encerramos a nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial.
Mas nós vamos ver que esse momento beligerante que se passa a Europa, se passa o mundo, vão ser reflexos para o que vai acontecer posteriormente, chamado de Guerra Fria. Até a próxima aula.